Bem, amados irmãos, queremos ler junto com os irmãos o texto que estaremos nos baseando para a reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e nós leremos os versos 1, 2 e 3. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Leiamos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando-o por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te rendemos, ó Pai, porque tu nos dás, ó Deus, a alegria de mais uma vez podermos meditar e refletir na tua palavra santa. Ó Deus bendito, que o teu Espírito nos ilumine, nos conduzindo, Senhor, a estarmos compreendendo a tua mensagem nesta ocasião. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que vai estar ouvindo, Senhor Deus. A cada pessoa que estará atento, Senhor, atenta à tua palavra. Tu estejas abençoando, Senhor Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós queremos pensar um pouco quanto a esse texto. E estaremos vendo de forma mais específica ao verso de número 3, quando ele vem nos mostrar quanto às bem-aventuranças que no livro de Apocalipse traz. Ele apresenta pelo menos 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse, mas aqui está a primeira, nesse verso de número 3. E é nesse versículo 3 que queremos refletir quanto a esta bem-aventurança, observando 3 aspectos da preciosa felicidade do cristão. 3 aspectos da preciosa felicidade do cristão. O Apocalipse é o livro, amados, da revelação de Jesus Cristo, que fez, através de João, a sua igreja, para que essa igreja ela pudesse estar encontrando o conforto devido para as suas vidas, pudesse estar encontrando a segurança necessária para a sua caminhada, está assim colocando para eles esse conforto e essa segurança, para que eles pudessem estar implantando o reino de Deus no coração dos seres humanos. E isso através da evangelização aos povos, isso através e por meio inclusive de lutas, de perseguições, de provas, de tentações. Por todas as sortes de coisas que até mesmo que eles passaram, que o próprio Jesus também enfrentou. E isso, amados, para que os servos de Deus, os servos do Senhor Jesus Cristo estivessem passando por tudo isso, até que ele pudesse voltar, até que ele venha a retornar para buscar o seu povo. Portanto, ler a palavra de Deus, examinar as Escrituras Sagradas, refletir
naquilo que a Bíblia fala, observar todos os seus preceitos, estar realmente atentando para aquilo que o Senhor fala aos corações dos homens. É a mais preciosa bem-aventurança que o crente ele pode ter nesta vida. Nesta ocasião, é importante, diante da situação que estamos vivendo, de pandemia e, consequentemente, de isolamento, e de que as pessoas passam a estar muito mais dentro de suas casas, tendo tempo, inclusive, muito maior agora, para estar refletindo na palavra de Deus, para estar examinando a palavra de Deus, para estar lendo e meditando nela. Então é importante estarmos refletindo no sentido de que nós somos bem-aventurados como povo de Deus. Porque amamos a palavra de Deus, porque amamos o Senhor Jesus. E a visão que o apóstolo João ele tem no texto que nós lemos, é uma importante palavra, tanto de estímulo como também de exortação para o povo de Deus. Quando ela nos fala dessa bem-aventurança na vida do crente, quando ela nos fala daquilo que estará saciando o homem, que é a própria palavra de Deus. Por isso nós estaremos refletindo em 3 aspectos da preciosa felicidade do cristão. E vendo essa bem-aventurança, nós vamos observar, como nós falamos anteriormente, o apóstolo, ele vai apresentar pelo menos 7 bem-aventuranças. É o que o livro de Apocalipse ele nos mostra. Como já citamos, o capítulo 1, versículo 3, no capítulo 14, versículo 13, no capítulo 16, versículo 15, no capítulo 19, o versículo 9, no capítulo 20, o versículo 6, no capítulo 22, no versículo 7 e ainda também no capítulo 22, o versículo 14. Todos estes textos que nós acabamos de citar do livro do Apocalipse traz algumas das bem-aventuranças que a Bíblia nos traz, e aqui no livro de Apocalipse, pelo menos essas 7 que nós queremos nesta ocasião destacarmos a bem-aventurança do capítulo 1, versículo 3, que nos mostra a preciosa felicidade do cristão, que é a palavra de Deus. O primeiro aspecto que nós queremos destacar é que é a felicidade de ler a palavra de Deus. O segundo aspecto que queremos observar é a felicidade de ouvir a palavra de Deus. E o terceiro aspecto que estaremos refletindo é a felicidade de guardar a palavra de Deus. Então, os 3 aspectos da preciosa felicidade do cristão. Primeiro, como nós já falamos, a felicidade de ler. Veja que o texto diz: bem-aventurado aqueles que leem as palavras da profecia. Bem-aventurado aqueles que leem. E aí ele vai na sequência mostrar que é as palavras da profecia. Quando nós lemos lá no Salmo 1, no versículo 2, diz que aquele que lê, que medita, ele está feliz. Veja que nos diz lá desde o versículo 1 do Salmo, quando ele fala o seguinte, atente aí para a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria, a sua felicidade está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós lemos o Salmo de número 19, dos versos de número 7 ao versículo de número 10, nós vamos observar que aqui o salmista ele também nos traz algo relacionado às Escrituras Sagradas, do valor que tem a palavra de Deus.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quando nós vamos mais à frente um pouquinho, para o Salmo de número 119, nós vamos observar o salmista também, não somente em 1 ou 2 versículos, mas todos os 176 versículos, nós vamos observar que ele faz menção à palavra de Deus, aos estatutos do Senhor, ao testemunho do Senhor, aos preceitos do Senhor. E amados, relacionado à leitura da palavra de Deus, nós queremos colocar pelo menos 3 tipos de comportamentos que existe relacionado à palavra de Deus. O primeiro destes comportamentos daqueles que não leem. Veja que o que nós estamos observando é a felicidade do que ler. A felicidade daquele que examina, daquele que está lendo essa palavra, como diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Mas a gente sabe que existem pessoas que não leem de forma alguma. E não leem não é porque não sabem ler. É porque não tem interesse algum de ler. É porque não tem motivação nenhuma para ler. É porque não tem vontade nenhuma para ler. É porque não quer saber mesmo daquilo que a palavra de Deus está falando para o homem. Não tem, de fato, o mínimo interesse. Nem de manusear, folhear, passar. Lembro-me que quando criança, no primário, antigamente é assim chamado, hoje o Fundamental 1, tínhamos o momento de irmos para a biblioteca para lermos. E como criança, a gente nunca teve, infelizmente, nunca tivemos um incentivo para a leitura, tanto como deveria ter sido. E quando chegávamos lá na biblioteca, pegávamos os livros que menos tinha linhas escritas. O que mais nós pegávamos era aqueles que tinham mais gravuras, porque íamos ler menos. Né? Mas a gente via também que tinham pessoas que pegavam livros que não tinham letra alguma, era só apenas gravuras, porque eles só queriam saber de olhar, visualizar, eles não tinham interesse nenhum de querer ler. E quando alguém não tem interesse de querer ler, essa pessoa passa a viver num mundo meio que enclausurado, meio que sem uma abertura de horizontes. Mas voltando para a palavra de Deus, no que diz respeito àquele grupo de pessoas que não leem de forma alguma, muitas delas até têm a Bíblia em casa. Muitas delas até têm nas suas casas Bíblias Bíblias luxuosas, Bíblias que chamam a atenção pela sua beleza estrutural. Mas muitas vezes ficam em um estante ou em um lugar separado, ali aberto, no geral, no Salmo 91, como que ali estivesse dizendo que ali está a palavra de Deus. Ali está sim a Bíblia Sagrada. Mas aquelas pessoas têm aquele momento da Bíblia aberta, como falamos especificamente no Salmo 91, para querer mostrar como se aquilo fosse um amuleto, como se aquilo fosse estar protegendo a sua casa, a sua família. Não tem interesse de ler. Até sabem que a Bíblia
Bíblia é a palavra de Deus, até pensam que realmente é algo muito interessante, mas interesse algum de querer saber o que ali está escrito. O segundo grupo, o segundo tipo de pessoas que a gente observa, o segundo tipo de comportamento nas pessoas, são daquelas pessoas que até mesmo leem a palavra, até leem as Escrituras, mas elas, mesmo lendo-as, eles não têm o entendimento do alto, eles não têm a sabedoria do alto, eles não conseguem compreender o que a Bíblia diz. Muitas pessoas que leem a Bíblia dizem não consigo entender, é muito complexo, é muito complicado, é muito difícil, a gente não consegue entender. Há uma razão muito específica quanto à falta de compreensão no aspecto espiritual, quanto àqueles que leem, mas não entendem. A Bíblia nos mostra, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, quando o apóstolo Paulo ele fala de que falta algo para a compreensão das coisas espirituais. Olha só o que é que nos diz no capítulo 2 da carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, o versículo de número 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para que o homem venha a entender espiritualmente a palavra de Deus, ele precisa ter nele o Espírito de Deus. Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aqui, amados, é um texto até um tanto quanto forte. Mas é o que a palavra nos mostra. Atentem ao que diz o texto. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler desde o versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cegou o entendimento. O Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não venham a compreender o que Deus quer para elas. E elas não conseguem entender porque lhes falta algo que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso só acontece quando elas se convertem a Cristo Jesus. Quando elas, de fato, estão vivendo uma vida na dependência de Deus, porque entregaram-se a Cristo, aceitaram como Salvador e Senhor das suas vidas. Nessas pessoas passou a habitar o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos entender que tanto aqueles que não leem, como aqueles que leem, mas não entendem, está muito claro no texto de Mateus, capítulo de número 13. Olha só o que diz-nos o texto de Mateus, capítulo 13, verso de número 13 ao 19. Aqui Jesus vai estar explicando a parábola do semeador. E veja que no versículo 13 ele vai dizer: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido
de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Verso 16: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Verso 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por isso, não tem interesse, e aqueles que até tenham um pequeno interesse de ler, não compreendem, porque o inimigo vai fazer de tudo para tirar-lhes a palavra desse coração, levando-os a não compreenderem e continuarem com seus corações endurecidos. Mas há um outro tipo de comportamento em pessoas que leem a palavra de Deus. Aqueles que leem e que entendem, são aqueles que realmente passaram pela preciosa conversão. São aqueles que nasceram de novo, são aqueles que realmente sabem o que estão lendo, sabem por que estão lendo, não importando a sua condição social, não importando a sua condição intelectual. Há muitas pessoas que pensam que para que possam compreender a palavra de Deus, precisa ser doutor. Não! Jesus falou de maneira muito simples, usando questões conhecidas e simples para o conhecimento e o entendimento daqueles que ali estavam com ele. Existiam pessoas que eram agricultoras, que ele falava do arado, ele falava da semente, ele falou de pão, falou de água, coisas comuns para as pessoas, fazendo com que elas pudessem compreender aquilo que era de difícil compreensão para o homem. Então, independentemente do conhecimento intelectual de alguém, aquele que lê e entende, de fato, é aquela pessoa que entregou-se ao Senhor Jesus. Voltemos à parábola do semeador, no capítulo 13, o verso de número 18 a 23. E nós leremos a partir do 20, que já lemos até o verso 19. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas veja o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Veja, a boa terra, aquele coração receptivo para a palavra, aquele coração preparado para a palavra, aquele coração que está ali receptivo com aquilo que alguém está transmitindo para ela, que é a palavra de Deus. Por isso que há muitas pessoas que depois de convertidas, depois que já se entregaram a Jesus, depois de um certo tempo, elas comentam: como é que eu não entendia esse texto tão simples, tão claro, está aí, ó, dá para todo mundo compreender.
Como é que eu não conseguia entender isso antes? Faltava-lhe o Espírito Santo de Deus. Faltava-lhe ali ainda a conversão, faltava-lhe ainda ali a orientação do Espírito Santo para a compreensão das Escrituras Sagradas. Irmãos, isso que estou mostrando não significa dizer que nós somos melhores que ninguém, não. Não significa dizer que nós somos mais do que outras pessoas, não, de forma alguma. Deus abriu o nosso coração. Deus preparou o nosso coração para que nós estivéssemos compreendendo essa palavra, mostrando-nos que éramos pecadores perdidos e que carecíamos de Jesus. Toda pessoa, quando ler a palavra, toda pessoa que examina as Escrituras, buscando alimento para a sua alma, Deus trabalha nessa vida, Deus molda esse coração, Deus muda o seu entendimento e faz com que eles passem a compreender a mensagem do Senhor para cada uma delas. Por isso que o apóstolo, ele recebeu do Senhor Jesus essa mensagem, é bem-aventurado aquele que lê. Então, é feliz, de fato, tem a grande felicidade ao ler a palavra de Deus. É necessário que estejamos compreendendo isso. Você que está me ouvindo neste momento. Esse é um primeiro aspecto que queremos destacar da preciosa felicidade do cristão. É a felicidade de ler. Porque bem-aventurado é aquele que lê. Aqueles que leem. Você é bem-aventurado. Você é mais que feliz por ler as Escrituras Sagradas. E quando você lê, você tem entendido? Ou será que você não entende nada daquilo que está lendo, porque acha que é de difícil compreensão? Ou será que você é daquele grupo que não entende, ou seja, não tem interesse nenhum por ler a Bíblia Sagrada, por ler a palavra de Deus, utilizando até aquela expressão de dizer, como é que eu vou ler e como é que eu vou acreditar nesse livro que foi feito por homens? Não vamos tecer detalhes quanto a isso. Mas essas mesmas pessoas acreditam em certos escritos de outras pessoas aí, de livros filosóficos, de livros históricos, de pessoas que até mesmo dizem não crer em Deus, que escrevem livros, de pessoas que dizem que tiveram visões e ali começaram a escrever. Mas a palavra de Deus, para muitas pessoas, não tem crédito algum. Por isso, falamos inicialmente que esta era uma palavra de conforto, de consolo para os cristãos. Dizendo que aquele que lê, ele traz para si a felicidade. Por isso que ele é bem-aventurado. Por isso que ele é mais que feliz, porque ele lê a palavra de Deus, ele se alimenta dela. E, amados, é interessante, a palavra de Deus, ela foi escrita, o Novo Testamento, aproximadamente aí 2000 anos. Me referi aqui só ao Novo Testamento, aproximadamente 2000 anos atrás. E isso faz com que nós estejamos observando de que, ao lermos hoje, fica muito mais preciosa essa palavra. É como se essa palavra tivesse sido escrita hoje mesmo para ser lida. Ela é sempre atual.
Ela é sempre atual. Então eu quero convocá-lo a estar lendo essa palavra. Busque se alimentar dela. Busque alimentar a sua alma com as Escrituras Sagradas. Ela é preciosa. Como nós observamos lá no Salmo de número 19. Ela é mais preciosa do que ouro depurado. O ouro é um metal muito valioso. Mas o salmista diz que a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro purificado, o ouro puro. Primeiro aspecto, a felicidade de ler. É o que nos diz o apóstolo aí no versículo 3. Ainda no versículo 3, ele vai dizer o segundo aspecto, que é a felicidade de ouvir. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. No verso de número 10. Essa é uma passagem, amados, que chama-nos a atenção, porque Samuel estava dormindo, e ali, no seu quarto, o sacerdote Eli estava lá no outro quarto, e Samuel ouviu uma voz lhe chamar. E Samuel, quando ouviu, ele se levantou, foi até o sacerdote Eli, perguntou se ele estava o chamando. Eli vai e diz que não o chamou, pede para que ele retorne para o seu quarto, para a sua cama, ele retorna, volta a dormir, ouve novamente o chamado, e aí vai mais uma vez até o sacerdote Eli. Pela segunda vez, Eli vai e diz a ele que retorne. Mas Eli ali percebeu que era Deus falando a Samuel. E aí ele foi e mostrou para ele o que ele deveria fazer quando ele estivesse ali deitado e ouvisse a voz, mais uma vez. Ele disse no verso 9, ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. No verso 10 diz assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É algo que dá a felicidade para o homem, torna-o bem-aventurado. Há um hino do cantor Armando Filho, que diz assim: estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Que seja a oração que você possa fazer todas as vezes que for ler a palavra de Deus. Todas as vezes que você for ouvir uma mensagem de um pregador. Que você possa estar colocando-se diante de Deus e dizendo: Senhor, estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz. E veja o que nos mostra lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Do verso 1 ao verso 4, ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem
para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouvir, amados, é outro qualificativo para que a pessoa ela possa se saciar da fonte da palavra de Deus. Aqueles que leem precisam estar realmente atentos para ouvir o que o Espírito Santo quer lhes falar, quer lhes dizer. Ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Muitas vezes nós observamos, quando estamos pregando, pessoas dispersas, sem atentarem para o que está sendo transmitido, sem atentarem para aquilo que está sendo falado da palavra de Deus. É a voz de Deus falando ao seu coração. Não esqueçam que todas as vezes que a palavra de Deus ela está sendo anunciada, ela está sendo pregada, é Deus falando ao seu coração. Alguém já disse que até somos uma sociedade sedenta pela leitura, mas muito pouco interessada para ouvir o que Deus quer falar ao coração. E daí a gente observar às vezes templos que se encontram cheios, mas no momento do louvor a igreja está eufórica, a igreja está ali mostrando uma espiritualidade tamanha, mas quando chega o momento da leitura da palavra, quando chega o momento da pregação da palavra, o templo fica meio que vazio. Muitos dos que estavam ali participando do louvor, cantando lá na frente, saem, ficam fora. Não tem interesse algum de ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. A preciosa felicidade do cristão, amados, é ele realmente ouvir a voz de Deus. Por isso existem aqueles, como já falamos, que ouvem desinteressadamente. Na verdade, eu vou usar até a expressão, eles escutam desinteressadamente. Quantos ouviram, e mais quantos mesmo já ouviram, escutaram as palavras dos profetas no passado? Ouviram Jesus pregar, ouviram Jesus ensinar. Judas, um deles, ouviu quantas e quantos sermões de Jesus, quantas e quantas vezes Jesus ensinando, mas não ouvia de fato, não estava atento ao que Jesus estava mostrando. Sem nenhum interesse. Ou melhor, tinham sim outros interesses. Mas existem também aqueles que, de fato, ouvem interessadamente. São aquelas pessoas que ouvem no sentido de obedecerem, de estarem atentando para aquilo que Deus está falando ao seu coração. São aqueles que estão atentos à palavra de Deus. São aqueles que estão realmente observando o que Deus quer falar para alimentar a sua alma. Isso com o objetivo de se alimentar
de ouvir, de estar fortificado com aquilo que está ouvindo e colocar em prática no dia a dia. De estar obedecendo à voz do Senhor. Isso é natural na vida do cristão. Isso é para ser natural na vida daqueles que se entregaram a Cristo Jesus, daqueles que tiveram suas vidas transformadas. Isso deve ser algo natural, de querer ouvir a voz de Deus. E não somente ouvir, mas no sentido de obedecer à voz de Deus. Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo de número 6. Depois daquela experiência maravilhosa que teve o profeta Isaías, nos mostra no versículo de número 8 que agora o Senhor, depois de Isaías ter aquela experiência com ele, o chama. E diz, olha, quem enviarei e quem há de ir por nós? Naquele momento, Isaías estava atento à voz de Deus. E disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A felicidade de ouvir. Essa é a segunda característica. Essa é a segunda preciosidade. Essa é a segunda, o segundo aspecto da preciosidade do homem cristão ser feliz. A felicidade de ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. O próprio João, que escreveu o Apocalipse, quando nós observamos no capítulo 1 do texto que estamos observando, os versos de número 9, 10 e 11, que diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o que foi que João fez? Depois que ouviu, ele escreveu. Ele obedeceu à voz do Senhor. Então, o segundo aspecto para a preciosa felicidade do cristão é a felicidade de ouvir. Oh, que privilégio tem o homem, que privilégio tem a mulher de ouvir. E quando nós falamos ouvir, mais uma vez repetimos, é no sentido de obedecer, não apenas escutar. Permite-me outro exemplo, quando criança, minha mãe, ela dizia, Sinaldo, vai fazer isso. E aí, criança fica brincando e continuava brincando. E ela, pela segunda vez, dizia, Sinaldo, vai fazer isso. E a gente continuava brincando. E aí minha mãe, já com a voz mais alterada, mais forte, e dizia, Sinaldo, você não está me ouvindo, não? Escutava, sim, o que ela falava, mas ia brincar, continuava brincando. E quando ela dizia, você não está me ouvindo, não, ela estava dizendo, olha, você não está me obedecendo no que eu estou dizendo. Rápido, vá. E a gente ia logo na sequência para obedecer aquilo que estava sendo dito. Amados, Jesus, ele, em João capítulo 5, versículo de número 24, chama a atenção para as pessoas que necessitam de ouvir a sua voz.
Veja que ele diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha só, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas aquele que ouve no que diz respeito a obedecer, a estar crendo de fato no Senhor Jesus. Aí fica a pergunta para você: você apenas tem escutado a palavra de Deus? Você apenas tem escutado Deus falar com você? Ou você tem ouvido Deus falar com você? Alguém já disse que escutar é tão somente como se fosse ouvido de funil. Entra de um lado, sai do outro. Você precisa ouvir. Ou seja, você precisa obedecer. Você precisa crer nesta palavra e estar atentando para ela, e estar obedecendo ela, e estar se voltando para o Senhor. Mas não somente o texto nos mostra a felicidade de ler a palavra de Deus. Não somente o texto nos mostra o outro aspecto, que é a felicidade de ouvir a palavra de Deus. Mas o terceiro aspecto está a felicidade de guardar a palavra de Deus. Veja que o texto diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas aqueles que guardam as coisas nelas escritas. No capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 7, nos diz o seguinte: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui é mais uma das bem-aventuranças que nós falamos no início aqui no livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, que acolhe, que a recebe com gratidão, que usa essa palavra para que possa estar direcionando a sua vida. No Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha, eu estou firmado nessa palavra e é ela que me direciona. É essa palavra que vai me direcionar, vai me guiar. Por isso, a felicidade de guardar, é bem-aventurado aquele que guarda essa palavra em seu coração, que a retém para si e coloca em prática essa palavra. Por isso que Tiago, ele chega a dizer no capítulo 1, versículo 22, quando ele nos mostra que devemos ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra. Não apenas lermos essa palavra, não apenas ouvirmos essa palavra, mas guardarmos essa palavra em nosso coração, estarmos praticando ela. Ler, ouvir e guardar é a verdadeira felicidade do cristão. No Salmo 119, versículo de número 9, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí a resposta no mesmo versículo diz: observando-o conforme a tua palavra, ou observando-o segundo a tua palavra. No versículo 11 do mesmo Salmo 119, ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É feliz o cristão que guarda a palavra de Deus no seu coração. É feliz aquele que de fato coloca a sua palavra em prática.
O texto nos diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que a Bíblia significa para você? Qual o valor das Escrituras Sagradas para você? Você que é cristão, você que diz ter tido encontro com Cristo, o que essa palavra ela significa para você? Será que um dia ela teve um valor, hoje ela tem outro? Será que um dia ela que falou ao seu coração, hoje está um tanto quanto distante de você? Por que será que isso tem acontecido com os cristãos dos nossos dias? A conclusão, amados, é que essas pessoas estão deixando de ler a palavra de Deus. Essas pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus. Essas pessoas estão deixando de guardar essa palavra em seus corações. Estão buscando a filosofia humana, estão buscando as respostas nos homens, estão buscando as respostas no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, na sua própria fortaleza. Não esqueça, você é bem-aventurado por você ler essa palavra, você é bem-aventurado por você ouvir a voz de Deus, ouvir essa palavra, você é bem-aventurado por você guardar essa palavra como um precioso tesouro no seu coração. Você tem lido as Escrituras e tem entendido ela? Você tem ouvido com interesse a palavra de Deus? Você tem guardado em seu coração as Escrituras Sagradas? Ela tem sido o seu guia aqui neste mundo? Ela tem sido a orientação para a sua vida? Ou você acha que sabe tudo? Ou você acha que já tem tudo? Já tem conhecimento suficiente? Você já é graduado, já tem mestrado, já tem doutorado. Eu já alcancei um conhecimento muito grande. Conhecimento humano. É bom? Necessário para a sua vida aqui neste mundo? É. Mas a palavra de Deus, ela é essencial para a sua vida. Ela é essencial para a sua vida. No capítulo 1, versículo 5 do Apocalipse, quando nós vamos observar a parte B do versículo, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Verso 6, e nos constituiu reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia ela mostra-nos um ensinamento uno e único. Apresenta-nos o Senhor Jesus. Do Gênesis até o Apocalipse, nós vamos observar falando e apontando, mostrando exclusivamente o Senhor Jesus. Veja aqui no versículo de número 8. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É Ele.
Ele que a Bíblia ela mostra. É ele que a Bíblia direciona toda a mensagem. Para que o homem venha a compreender a necessidade da sua salvação. Para que o homem venha a compreender a necessidade do perdão dos seus pecados. Para que o homem venha a compreender o porquê de ele ter que examinar a palavra, o porquê dele ter que ler essa palavra, o porquê que ele tem que ouvir essa palavra, o porquê que ele tem de guardar essa palavra. Porque o homem que é pecador, ele não tem como, por ele mesmo, fazer nada. Ele precisa das Escrituras Sagradas, que mostram o Senhor Jesus como a solução para a sua vida, para os seus pecados, para a eternidade. João, ele mostra no livro de Apocalipse, única e exclusivamente, o Senhor Jesus. E por isso que ele traz, logo no início, essa bem-aventurança daqueles que leem, daqueles que ouvem, daqueles que guardam as Escrituras Sagradas. Que mostra e que aponta única e exclusivamente para o Senhor Jesus. E que essa mensagem que ele traz é apontando, mostrando o plano redentor preparado por Deus para o pecador. Do Gênesis ao Apocalipse. Então, amados, você que já é cristão, examine mais e mais essa palavra, leia mais e mais essa palavra, estude mais e mais essa palavra. E você que ainda não é crente, busque nela o entendimento necessário. Ah, mas eu não estou entendendo. Tiago diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Então ore e faça como nós citamos anteriormente do hino de Armando Filho. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor. Que você possa ouvir a voz de Deus. Que você possa estar ouvindo Deus falar ao seu coração, mostrando para você que Jesus é o único caminho para a sua vida. Mostrando para você que Ele é aquele que veio para lhe redimir. E a palavra de Deus nos mostra isso. As Escrituras Sagradas nos ensinam isso. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos salvar. E aí nós vamos concluir citando o texto que nos mostra lá em Mateus, capítulo de número 1. E o verso de número 21. Dizendo e mostrando que esse Jesus, que a Bíblia fala do Gênesis ao Apocalipse, como nos diz o versículo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O outro texto que eu quero deixar, para que você reflita, é João capítulo 3 e o versículo de número 16. É um texto bem conhecido, e que ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu concluo citando o texto que nós já falamos, de João capítulo 5, versículo 24, as palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso, ao conhecermos esses textos, o homem, quando reconhece que é pecador, que Jesus veio para perdoar os seus pecados, que Deus o amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para morrer em seu lugar, e que Jesus diz, olha, você crendo em mim, você tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, você que não é crente ainda, leia a palavra de Deus, peça a Deus sabedoria para compreender. Entendendo esta mensagem, você vai voltar-se para o Senhor.
e vai dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu ouvi a tua voz falar ao meu coração, e agora eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza da minha vida eterna, porque eu tenho convicção que os meus pecados foram perdoados, porque Jesus, na cruz do Calvário, deu a sua vida, derramou o seu sangue precioso para lavar os meus pecados e me purificar de toda a injustiça, dando-me salvação, dando-me vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos sustentando e que nós estejamos tendo esta palavra como a palavra de Deus, que de fato ela é para o nosso alimento, para o alimento da nossa alma. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de ouvirmos a tua voz. Ó Deus, ter falado aos nossos corações. Ó Pai bendito, que nós que já somos crentes, que estejamos mais e mais buscando esse desejo mais e mais, ó Deus, de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz, de guardar a tua palavra nos nossos corações. Colocarmos em prática, Senhor, a tua palavra. E aqueles que não são crentes ainda, ó Deus, que possam estar buscando, Senhor, nesta palavra, a orientação necessária para que eles possam estar ouvindo a tua voz, guardando a tua palavra em seus corações e obtendo o perdão dos seus pecados, a vida eterna em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, agradecidos com o perdão das nossas faltas em nome de Jesus. Amém.